Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Nós leremos os versículos 41 a 46. É a nossa proposta hoje, um número menor de versículos. E diante daquilo que os versículos apresentam, ou sugestionam como uma temática para que a gente explore, eu preferi ficar nesses versículos, não deixar passar a oportunidade de refletirmos um pouco sobre oração. A Bíblia apresenta Elias com uma característica de sua pessoalidade e apresenta Elias também com uma ação que era algo que comumente ele fazia. Elias, como homem, era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E quando Tiago apresenta Elias assim, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele já faz a conexão com algo que Elias fazia. Menciona algo ali que ele fez, um episódio, e depois um outro episódio. Mas nós percebemos em outras partes dentro da narrativa bíblica sobre a vida de Elias que era algo sempre presente na vida dele. Elias orava. Ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orava. Uma característica da sua pessoalidade e algo que era característico também no sentido de ação peculiar deste homem. Era um homem de oração. E aqui nós veremos algo nesse sentido. Por favor, peço a você que com muita atenção acompanhe silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém.
Irmãos, eu quero, como introdução, apresentar 3 citações do comentarista Philip Ryken sobre esse texto de primeiro Reis. Preste atenção naquilo que este homem de Deus diz, interpretando esta passagem de 1 Reis 18. A primeira citação: sejamos, porém, honestos. A oração não nos parece ser algo muito excitante. Estamos dispostos a subir a montanha com Elias, a enfrentar o povo de Israel, a zombar dos profetas de Baal, a ver o fogo de Deus e a nos prostrar e adorar a Deus. Talvez estejamos dispostos até a matar o pecado, mas estamos dispostos a orar? Essa é a primeira citação. Segue a segunda. A oração é sempre a primeira coisa a ser dispensada. É a primeira coisa a ser esquecida durante uma semana movimentada. A primeira coisa a ser excluída de nossa rotina matinal. A primeira coisa que esquecemos em casa quando viajamos. A oração é espiritualidade nua e crua. E a maioria de nós não é muito espiritual. A terceira citação. Elias, por favor, preste atenção, mais atenção ainda nesta citação. Elias foi capaz de levar uma nação inteira para o topo de uma montanha alta para assistir a um duelo. Mas imagine o que teria acontecido se ele tivesse convocado o povo para participar de uma reunião de oração. Depois do silêncio do povo, no versículo 21, se você quiser dar uma olhada aí no capítulo 18, 21, quando Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Depois do silêncio do povo, depois do silêncio de Baal, versículo de número 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Depois do silêncio do povo, depois do silêncio de Baal, o Senhor falou, bradando com fogo. Versículo de número 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Foi a resposta do Senhor. Foi a palavra do Senhor sendo proferida e ouvida por todos que estavam ali no cimo do Carmelo. O povo, então, também falou, que anteriormente havia ficado calado, agora o povo fala. Versículo de número 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Baal continuou calado, pois falsos deuses
não falam. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem pés e não andam. O Senhor falou em resposta à oração de Elias. Como eu disse, Tiago cita esse acontecimento aqui para falar sobre a eficácia da oração. Ele cita o acontecimento do capítulo 17 e o acontecimento do capítulo 18, para falar que Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou para que chovesse, e a chuva da parte de Deus veio sobre a terra. Então ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E mostra que não precisa ser alguém especial. Elias era homem semelhante a nós, mas ele orava. Você tem algo comum com Elias, os mesmos sentimentos. Você tem mais alguma coisa em comum com Elias? Você é um homem de oração? Uma mulher de oração? Que valor você tem dado à oração? A oração é uma das disciplinas espirituais mais importantes da vida cristã, porém quase sempre é subaproveitada. Tiago também diz no seu livro: até agora nada tendes, porque não pedis. Veja só, há tantas promessas feitas nas Escrituras do Senhor para o seu povo, mas o Deus que determina os fins também determina os meios. Ele diz que há de abençoar o seu povo. Ele diz que há de visitar o seu povo. Mas ele diz que o seu povo deve orar por isso. Ele mostra um fim e mostra um meio para que se alcance esse fim. E esse meio é a oração. De modo que Tiago chega a dizer: até agora nada tendes, porque não pedis. E nós vamos ver, com base neste texto que lemos, algum ensino quanto à prática da oração. Nós vamos ressaltar que a oração revela onde está nosso coração. A oração revela a qualidade de nossa fé. A oração revela o Deus por trás das respostas concedidas. Primeiro ponto, a oração revela onde está o nosso coração. Os versículos 41 e 42. Elias era um homem de Deus. Ele estava ali onde estava, arriscando sua própria integridade pessoal, a sua própria segurança, correndo o risco de morrer, em obediência a Deus. Deus havia dito para ele: vai e apresenta-te diante de Acabe. E ele foi. Estando diante de Acabe, ele propôs um desafio. E talvez o vaidoso Acabe não o tenha exterminado naquele momento, pensando que diante daquele desafio seria uma ocasião melhor
para exterminar esse profeta, segundo Acabe, o perturbador de Israel. E ali aquele desafio todo então aconteceu, e diferentemente do que esperava Acabe, o Senhor manifestou o seu poder. Os profetas de Baal foram envergonhados e mortos. 450 profetas foram mortos diante do Senhor, o povo exterminando ali a idolatria, tirando o empecilho para que o juízo de Deus pudesse ser retirado também, e a chuva vir. E tendo isso acontecido, o versículo 41 diz o seguinte: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, aqui a gente para refletir sobre este versículo 41, quando Elias assim se dirige a Acabe, um Acabe que não se levanta contra Elias, Deus não permitiu, Acabe não tinha coragem de fazer isso. Ao ver a ação de Deus por meio de Elias, e Elias então orienta Acabe: olha, trate de comer, trate de beber, se prepare para a viagem que você terá que fazer. Já se ouve ruído de abundante chuva. O que significa isso? Ruído de abundante chuva. Para mim, pelo menos duas possibilidades são mais fortes aqui. A primeira possibilidade era uma manifestação de fé de Elias. Quando Elias disse: olha, o que precisava ser feito já foi feito, o que tinha que ser tirado já foi tirado, a demonstração do poder de Jeová já foi feita, de Yahvé já foi manifestada. Ele disse que a chuva viria, então se prepara, porque a chuva já está chegando. Pode ser uma interpretação. Uma segunda interpretação pode ser que trovões estivessem manifestando a sua voz. Numa atmosfera ainda clara, sem nuvens, numa atmosfera ainda sem nuvens carregadas. Os trovões são o som produzido pelas descargas elétricas que ocorrem dentro das nuvens de tempestade, chamadas cumulonimbus. Essas descargas elétricas podem ocorrer antes que a tempestade esteja completamente formada e visível. Pode ser que diante dos trovões ali, começando a se manifestar, Elias tenha parado e dito para Acabe: olha, o ruído da chuva já está sendo ouvido. Dê o seu jeito, porque daqui a pouco a chuva chegará. Em diversos textos, irmãos, a palavra de Deus relaciona os trovões à presença do próprio Deus. No livro de Êxodo, no Sinai, quando a presença de Deus se manifestava e havia trovões, e o povo ficava assustado, temendo grandemente. Em Apocalipse, para citar apenas 2 textos, em Apocalipse, em diversas passagens, o texto, quando fala de Deus, apresenta a manifestação de trovões, de raios, de relâmpagos. O fato é que, sendo uma coisa ou sendo outra, uma palavra de fé por parte de Elias, ou já algo que era audível, trovões rolando ali, trovões sendo manifestados, Elias disse para Acabe: olha, Acabe, vai fazer o que é da sua natureza, come, bebe, se prepara, porque a chuva está chegando. Percebam que Elias não convidou Acabe para um momento de oração, isso não fazia parte da vida dele.
Ele não era piedoso. Ele não se importava com Deus. A oração para ele não tinha valor. Então Elias o orientou a comer e a beber. Isso ele foi fazer. Devia estar faminto, devia estar sedento. Isso então ele foi fazer. Elias, por sua vez, foi orar. A natureza de Elias era diferente. Ele era um homem semelhante a nós, mas ele era piedoso. Ele considerava a presença de Deus. Ele amava estar na presença de Deus. Ele sentia necessidade disso. E Elias foi orar. Eu quero que você, mantendo o texto de 1 Reis aberto, vá comigo para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos 37, 38 e 39. Veja o que a palavra diz. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé era piedoso, Noé andava com Deus. Noé se importava com Deus. Versículo 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejam só aqui. O texto mostra duas naturezas de ação. Pessoas que comiam e bebiam, viviam normalmente ali, ordinariamente. E Noé construindo a arca, sensível à voz de Deus. Um homem que andava com Deus. Um homem sensível. E quando o dilúvio veio e varreu a terra e matou a humanidade da época, Noé foi salvo. Aí voltando então para Reis, o texto diz que Elias não convidou Acabe para oração. Acabe, vai comer e beber, vai se fortalecer, se preparar para a viagem. E o texto nos mostra que de outro lado, Elias foi orar. Vejam o versículo de número 42. Subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu ao cume, ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele se ajoelhou, e tendo se ajoelhado, uma posição típica de prostração, ele se ajoelhou, tendo se ajoelhado, colocou a cabeça no chão, como que entre os joelhos. E ali ele começou a orar. Ali ele começou a buscar a Deus. Ali ele começou a invocar o seu Deus. E o que é que será que era conteúdo da oração de Elias? Será que a oração de Elias poderia ser considerada pela sociedade gospel, evangélica dos dias de hoje, uma oração forte? Eu acho que não. A sociedade gospel evangélica dos dias de hoje considera a oração forte aquelas orações que impõem, aquelas orações que ditam a Deus o que Deus deve fazer, aquelas orações que, ao orar, quem ora parece ser o agente da ação.
Eu não penso. O texto, neste ponto específico, não vai dizer o conteúdo da oração de Elias. Mas como será que Elias orava? Um pouquinho antes a gente tem um modelo de oração. Uma oração que esse servo de Deus fez. Eu peço a você que no capítulo 18, versículo 36, olhe comigo o texto. Quando lá, antes da manifestação de Deus, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, possivelmente às 3 da tarde, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, ele se dirige a Deus como o Deus da aliança, ó Yahvé, o tetragrama, que manifesta o Deus que se aliança com um povo, se pactua e se compromete com um povo. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. E percebam aqui que quando ele coloca Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, ele se refere a Abraão e não a Abrão. Ele se refere a Israel e não a Jacó. Quando nós lemos lá no versículo de número 31, o texto diz assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Ele estava construindo um povo, e Jacó precisava ser transformado. Então o texto vai dizer, olha, ele tomou as 12 pedras, consoante o número dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, você será transformado, você será mudado. E então ele edifica ali um altar, representando o povo de Deus. E agora no versículo 36, ele ora: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, daqueles em quem o Senhor tem trabalhado, daqueles que consideram o seu nome, daqueles que sem merecimento foram irresistivelmente atraídos e marcados na vida indelevelmente, como Jacó foi marcado e se tornou coxo para se lembrar da luta com o homem de Deus, com o anjo de Deus, que mudou a sua vida para sempre. Deus da aliança, Deus do pacto, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. E como ele continua: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. O Senhor é o Deus de Israel e é Deus em Israel. É o Deus do povo da aliança. E veja só como Elias prossegue a oração: e que eu sou teu servo. Irmãos, Elias se apresenta aqui como um servo. Senhor, eu sou o teu servo. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu não sou quem faz e acontece. Eu não sou um super-homem. Eu não sou poderoso. Eu não sou grandioso. Senhor, eu sou teu servo. E o que eu estou fazendo aqui não é invenção da minha mente, fantasia da minha cabeça. Eu sou teu servo e segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Senhor, eu estou obedecendo, Senhor. Eu estou aqui em obediência. Ele era homem semelhante a nós. Deus sabe o medo que ele teve, Deus sabe a angústia que ele passou. Deus sabe de tudo, Deus conhece. Os textos na sequência vão nos mostrar essa humanidade aflorada de Elias. Mas aqui ele fala: Senhor, eu sou o teu servo, o que eu fiz foi segundo a sua palavra, Senhor. Foi segundo a sua palavra. Fique isso hoje sabido.
responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Irmãos, veja a oração desse homem de Deus. Ele não pede algo para ele, algo que vai acrescentar a ele. Ele pede pela glória de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma oração em consonância com a oração do Senhor. Que tu és Deus, que fizeste retroceder o coração e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Eu sou o teu servo, eu sou submisso, obediente à tua palavra, é segundo a tua palavra que eu fiz todas essas coisas. Responde para que tu sejas conhecido como Deus, responde para que teu povo reconheça que tu fizeste o coração deles voltar a ti. A oração revela onde está o nosso coração. Veja onde estava o coração de Elias, na glória de Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus. Acabe comia e bebia, Elias orava. O que Acabe fazia revelava o seu coração. O que Elias fazia revelava o seu coração. Eu quero passar para a segunda lição. Além de revelar onde está o nosso coração, a oração revela a qualidade de nossa fé. Os dois versículos que seguem, versículos 43 e 44. Elias havia feito o que Deus lhe pedira para fazer. Se formos para o versículo 1, que eu já citei, se você quiser observar aí na Bíblia, capítulo 18, versículo 1, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Elias já havia feito o que Deus lhe pedira para fazer. Até então tudo estava dando certo, mas ainda faltava algo acontecer. Mantendo-se firme na fé, Elias ora para que Deus completasse o que havia começado. A oração caminha junto com as promessas. Deus promete e a gente ora pela manifestação das promessas. A oração caminha juntamente com as promessas. Elias ora para que Deus completasse o que havia começado. Em muitas ocasiões, irmãos, a obra de Deus em nossa vida e através de nós se dá por etapas. Precisamos perseverar em oração enquanto o processo se desenvolve. Aqui a gente não sabe exatamente quanto tempo durou. O fato é que houve um tempo, não sabemos quanto tempo. Mas o texto fala que houve um tempo. Elias orava e enquanto orava, ele disse ao seu servidor: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. O número 7 na Bíblia, irmãos, a gente sempre repete isso, é um número que tem a ver com completude, integralidade. E aqui eu creio não estar por acaso, quando disse que foi necessário que isso acontecesse 7 vezes,
talvez para nos ensinar que Elias orou o quanto foi necessário orar. Elias buscou a Deus quanto precisava buscar. Ele perseverou em oração. E sempre me chama muito a atenção quando eu estudo os ensinos do Senhor Jesus Cristo sobre oração, que o Senhor Jesus sempre ressalta a necessidade de perseverança na oração. Ele sempre mostra isso. A oração nos leva a manifestar a nossa dependência do Senhor. E enquanto nós oramos, Deus trabalha em nós e através de nós. E muitas vezes nessas etapas, o maior resultado nem sempre é a resposta à oração, mas o que Deus fez em nós enquanto orávamos, enquanto dedicávamos aquele tempo a Ele. Mais uma vez, deixando o texto aberto ou marcado em 1 Reis 18, eu peço a você que vá comigo para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo de número 1. Veja o que o texto da palavra de Deus diz. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, quando, gente? Sempre. E nunca. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Irmãos, por favor, as parábolas, a gente tem que entender que a interpretação das parábolas não tem a ver com a gente pegar o que significa o juízo, o que significa a viúva, o que significa essa resistência, o que significa isso ou aquilo. As parábolas sempre têm um ponto de referência, elas têm um ensino específico. Então ele conta a história, conta o que aconteceu aqui. Havia um juiz iníquo, um homem corrupto. E havia uma mulher que tinha uma causa, e aquilo calava fundo no coração dela, e ela queria que aquela causa fosse adiante, que fosse julgada, e ela ia até o juiz, e o juiz não se importava com ela, não a valorizava, mas aquela mulher era perseverante, e foi indo, por fim aquele juiz quis se ver livre dela, e a atendeu. A motivação dele: olha, eu não quero essa mulher me importunando. Então o Senhor Jesus disse: olha, considerem o que diz esse juiz iníquo. Então ele acrescenta no versículo 7, não fará Deus não tem nada a ver com esse juiz iníquo. Deus não tem nada de iniquidade. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não fará Deus justiça aos escolhidos que clamam dia e noite? E o processo vai acontecendo, igual a semente debaixo da terra. A gente não deve cavar para ver o que está acontecendo lá. Mas a gente lança a semente na terra. E a terra por si só vai produzindo ali, vai fazendo o processo acontecer. A semente vai germinar. Raiz, caule, vai crescer, vai amadurecer, de repente o fruto, e daqui a pouco o fruto está maduro. Mas tem todo um processo. Deus pode parecer demorado em responder, em defender os seus, mas
o processo já é a resposta. É a resposta em execução. E Deus está agindo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí vem o versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus não vai ficar enrolando. Deus não vai ficar fazendo gracinha com a gente. Não, você vai esperar mais um pouquinho. Não. Ele tem os seus porquês, os seus propósitos, que são bons, são agradáveis, são perfeitos, com relação à nossa vida. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam noite e dia, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa, o quanto antes, o processo não será lento, não será arrastado. Dentro da economia divina, será no tempo certo, o quanto antes, sem retardo, sem atraso. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí então o Senhor Jesus encerra aqui dizendo algo que devia levar os crentes, devia nos levar a refletir profundamente sobre a nossa própria vida. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando eu voltar, eu vou encontrar essa categoria de cristãos, de homens e mulheres, de oração. A oração revela a qualidade de nossa fé. Os escolhidos de Deus, aqueles que estão vivendo na presença de Deus, eles entendem o valor da oração e se dedicam à oração. E isso revela a qualidade da fé. É uma fé que está viva, é uma fé que está sendo alimentada, é uma fé que está sendo nutrida, é uma fé que está sendo dia após dia trabalhada, e através deste trabalho, a nossa vida transformada. Irmãos, precisamos parar para pensar. Será que nós temos considerado no que diz esse juiz iníquo? Será que nós temos atentado para o ensino do Senhor Jesus de orar sempre e nunca esmorecer? Então o texto diz que Elias orou. Ele orou uma vez, ele orou duas, ele orou três, ele orou 7 vezes. O que precisava orar? A 7ª vez. Diz o versículo 44, o rapaz voltou e disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Deus começou a agir, ou começou a finalizar a ação. Ele estava agindo em todo o tempo. Ele começou a finalizar a ação. Uma nuvem apareceu. Fala para Acabe que a chuva está chegando, para que ele fique esperto, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Fé na promessa do Deus que havia começado a se manifestar. E ele fala para que Acabe se cuidasse, porque a chuva seria tão grande que os caminhos logo se tornariam intransitáveis. A oração revela a qualidade da nossa fé. Você tem sido despertado para orar? Tem dedicado tempo à oração? A se colocar diante de Deus e não fazer nada? Você consegue fazer isso hoje? Na sua atualidade? A parar e não fazer nada, largar longe o celular, longe, botar no silencioso e falar, Deus, é só eu e o Senhor, é só eu e o Senhor. Eu já fui Jacó, hoje eu sou Israel. O Senhor me transformou, Deus.
O Senhor tem propósitos para a minha vida. E nesses propósitos, biblicamente revelados, o Senhor quer manifestar a sua glória em mim. Eu não quero que haja impedimentos. Eu não quero que caminhos tortuosos impeçam aquilo que o Senhor tem a realizar em mim. Senhor, que através de mim se saiba que o Senhor é Deus. Que através de mim corações sejam retrocedidos ao Senhor. As pessoas com as quais eu convivo, as pessoas que ocasionalmente passam pela minha vida, as palavras que eu profiro, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Irmãos, a oração manifesta a qualidade da nossa fé. Se o nosso coração está em Deus ou não, já que a oração também manifesta onde está o nosso coração, a gente precisa parar para pensar nessa realidade. E a oração, por fim, revela o Deus por trás das respostas concedidas. A oração revela o Deus por trás das respostas concedidas. O versículo 45 vai mostrar que dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Enquanto isso, Acabe se dirigia para Samaria. É bem provável que esse fosse o seu primeiro pensamento, mas ele precisou parar em Jezreel, onde tinha um palácio real, lá do lado da vinha de Nabote, o jezreelita. A gente ainda vai ver isso. Mas ele teve que parar no meio do caminho, porque a chuva não deixou ele prosseguir. O texto diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Cingir os lombos é amarrar bem a roupa frouxa, né? As roupas que aquelas pessoas usavam naquele tempo, roupas largas, túnicas e tal. Não dava para ver com aquele negócio, né? Então ele suspendia aquilo, pegava uma corda, um cinto, amarrava firme, para ficar com os pés mais desembaraçados e poder se deslocar com mais liberdade, com mais velocidade. O texto fala que Elias cingiu os lombos e correu adiante de Acabe. Acabe no seu carro, na sua carruagem, puxado por cavalos, e Elias foi adiante, correndo, lá do Carmelo até Jezreel, cerca de 30 quilômetros. Cerca de 30 quilômetros de corrida. E parando para refletir sobre isso, né, o que isso significa, o que isso quer dizer? Acabe com sua carruagem e Elias correndo à frente. O que isso quer dizer? Irmãos, uma interpretação que eu acho viável é a seguinte: Elias era conhecido como o profeta de Deus. Elias esteve 3 anos e 6 meses fora, no exílio, lá em Sarepta, em Sidom. E Deus mandou ele voltar, e ele voltou. Ele era recém-chegado. Não sabemos quanto tempo se deu entre a sua apresentação a Acabe e o desafio do Carmelo. Quanto tempo Acabe precisou para preparar e tal, levar o povo para lá. Eu não sei quanto tempo foi. O fato é que não havia muito tempo. E as notícias espalham, a gente sabe disso, né? Eles não tinham internet naquela época. Mas não precisa de internet para a notícia espalhar, não é, gente? Notícia sempre espalhou muito facilmente, né? Boca a boca, notícias sempre correram muito rapidamente. O fato é que a nação já havia tomado conhecimento, pelo menos em parte, de que
O homem de Deus estava de volta. Aquele que havia sido perseguido por Acabe, procurado como um criminoso por 3 anos e 6 meses, estava ali de volta, e que aconteceria no cimo do Carmelo, um encontro ali, que ninguém deveria perder. O fugitivo diante do rei, os 450 profetas de Baal, que comiam da mesa de Jezabel. Então o chamariz estava feito ali. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: Elias, conhecido como profeta de Deus, depois de 3 anos e 6 meses sem ser visto, tempo esse no qual foi diligentemente procurado por Acabe a fim de que fosse morto, agora correndo na frente da carruagem de Acabe, que subiu o morro com os 450 profetas, agora sozinho, correndo livremente à frente da carruagem após o desafio do Monte Carmelo. Todos quantos vissem a cena entenderiam que o Deus de Elias estava por trás daquela forte chuva que estava regando a terra. Todos que vissem a cena. Eu não sei por quanto tempo Elias ficou ali no monte orando, mas alguns já haviam descido de lá, e já estavam em caminho. O fato é, todos quantos vissem a cena, veriam que o Deus de Elias estava por trás daquela forte chuva que estava regando a terra, e através disso Deus estaria trabalhando, fazendo retroceder o coração do povo a Ele. A oração revela o Deus por trás das respostas concedidas. Quando a igreja ora, Deus é manifestado. Quando a igreja ora e Deus age, o importante não é a resposta que Deus deu, é o Deus que vai ser conhecido mediante a resposta à oração que foi feita. É a promoção do nome de Deus, é a exaltação do nome de Deus. A oração revela onde está o nosso coração. A oração revela a qualidade de nossa fé. A oração revela o Deus por trás das respostas concedidas. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Minha irmã? Como está a sua vida de oração? Qual a qualidade do tempo que você tira diariamente para se conectar com Deus? É claro que nós somos chamados a orar sem cessar, andar em espírito de oração, andar em sintonia com Deus, mas a gente precisa orar de forma disciplinada também. Como é que está a sua vida de oração? O que a oração ou a ausência da oração tem revelado acerca do seu coração, acerca da sua fé? O que a oração ou a ausência da oração tem revelado acerca de você? A gente precisa parar para refletir, especialmente quando a gente olha para o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém, assim, que a gente para pensar e fala assim, esse aí não precisa orar, né? Esse aí não precisa orar, ele é santo. Esse aí, orar para quê? Orar em nome dele mesmo, né? Não, ele já é ele, então não precisa de orar. O Senhor Jesus se levantava antes das outras pessoas
porque ele era, durante o seu ministério, ele é tão procurado desde muito cedo, e ele não tinha, depois que as pessoas estavam ao redor dele, aquele tempo de qualidade que ele deveria ter, que ele gostaria de ter com o Pai. Ele se levantava cedo, ia para lugares solitários e orava. Ele queria ter comunhão com o céu. Ele queria ter comunhão com o Pai. Todos te buscam, onde o Senhor está? E os discípulos começaram a ver aquilo, observar, até o ponto de chegarem e falarem: Senhor, ensina-nos a orar. Numa ocasião, quando eles chegaram diante dele, ele estava orando. Quem sabe, prostrado em terra, com o rosto entre os joelhos. E os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor Jesus Cristo tinha o seu coração nos céus, era lá a sua casa, era lá que estava seu Pai, era para lá que ele voltaria. E a saudade o levava à oração. Ele mesmo disse: olha, vocês precisam orar. Vocês precisam orar. O quanto você tem dedicado à oração? Entenda, eu não quero ser aqui legalista, falar que você tem que dedicar tantas horas por dia ou tantos minutos. Você tem que participar de todos os trabalhos da igreja que tem oração. Não é isso. Mas uma pergunta aqui para reflexão. Você já cogitou em vir na reunião de oração da igreja alguma vez? Se você nunca cogitou, será por quê? Por favor, entenda o que eu estou dizendo. A gente pode orar em casa, mas existe um tempo na igreja de oração e será que quando você tem oportunidade, você fala: poxa vida, tem oração na igreja, eu vou orar, ou você prefere fazer outra coisa? Você que é membro da igreja, você já veio à oração alguma vez? Eu digo isso porque pode ser que haja membro que nunca tenha vindo na reunião de oração. Por favor, entendam, eu não quero trazer regras religiosas, não é isso. Mas eu quero que a gente reflita, porque às vezes a gente acha que está tudo bem e não está tudo bem. Às vezes a gente pensa que está tudo ok, só que a gente está muito aquém. Quando o Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, Ele vai achar fé na terra, fé que leva a filhos de Deus clamar dia e noite, e buscar, e interceder, e orar, e crer que Ele responde, e crer que Ele age, e crer que Ele se manifesta. A gente não pode perder isso de vista. Nós citamos Noé. Noé andava com Deus. Ele construiu a arca. Elias, o texto não apresenta especificamente essa expressão, que Elias andava com Deus, mas quando a gente lê a história de Elias, essa expressão salta aos nossos olhos. Elias andava com Deus. Existe um terceiro homem que também é registrado na Bíblia como alguém que andava com Deus, Enoque. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Só que naquela época, Deus já não se manifestava, o pecado já havia acontecido, já não tinha mais Éden, Deus não se apresentava na viração do dia para conversar com os seus servos. Como é que Enoque andava com Deus? Para mim, ele orava. Enoque orava. Noé orava.
Elias orava. E de forma bem clara, a Bíblia mostra para a gente que Enoque e Elias foram dois homens que não passaram pela morte. Isso deve chamar a nossa atenção, esse detalhe deve chamar a nossa atenção. Eles não passaram pela morte. O coração deles estava tanto em Deus, que Deus resolveu tomá-los para si. Eles estavam tão perto de Deus, amavam tanto o céu, que Deus resolveu tirar esse obstáculo geográfico. Vamos ficar aqui mais perto. Vamos estar juntos nos céus. E a gente vai poder conversar mais. A gente vai poder se conhecer mais. O que a presença da oração ou a ausência da oração revela acerca da sua vida. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por ser o nosso Deus. O mesmo Deus de Elias. Nós somos parte do mesmo povo, o povo de Israel. O Israel espiritual, o povo que faz parte da família do Senhor. Obrigado, Deus, porque ainda que sejamos semelhantes a Elias e ele semelhante a nós na humanidade, sujeitos aos mesmos sentimentos, a história de Elias mostra que a nossa relação com o Senhor pode ser bem profunda. A história de Elias mostra que a nossa súplica pode ser muito eficaz no seu uso. O Senhor pode fazer os seus propósitos se cumprirem através da nossa oração. Enquanto isso, Deus, o Senhor vai trabalhando em nós, formando em nós a imagem de seu Filho, que tanto amava orar, tanto sentia necessidade de comunhão com os céus, de comunhão com o Senhor, Deus. Desperta-nos, Senhor, para a hora da oração. Senhor, desperta-nos para parar um pouco
na agitação da vida, que já começa com seus afazeres, nos pressionando. Desperta-nos, Senhor, para pararmos tudo e dedicarmos um tempo ao Senhor. Um tempo no qual, conversando com o Senhor, nos relacionando com o Senhor, vamos conhecendo melhor a nós mesmos e sendo transformados. Deus, desperta-nos como igreja, Pai. Que como igreja, não venhamos a deixar de receber simplesmente por não pedir. Não venhamos a deixar de ver promessas sendo cumpridas simplesmente por não as requerermos do Senhor. Humildemente, como Elias fez, segundo a sua palavra, Senhor, eu fiz todas essas coisas. Desperta-nos, Pai. Dá-nos sede do Senhor, sede de buscar a sua face, sede de ter comunhão com o Senhor. Inclina o nosso coração em direção ao Senhor. Livra-nos do ativismo, do imediatismo, da ditadura daquilo que é urgente. Ó Deus, conforme vimos aqui pela manhã hoje, Pai, uma vida inteira na força da carne, não conseguiu fazer o que um momento, na força do Espírito, foi feito ali na vida daquele juiz. Uma vida inteira na força da carne. Às vezes, ó Deus, trocamos a ordem das coisas e achamos que é na força da carne que vamos resolver. Enquanto a sua palavra diz, em vos sossegardes e aquietardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Ó Deus, que não percamos, Pai, este benefício tão grande que o Senhor concede àqueles que são seus filhos. A bênção de ter um Pai forte, um Pai cuidadoso, um Pai que supre, um Pai que ajuda, que responde. Se nós que somos maus, incompletos, imperfeitos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Ó Senhor, ouve nossa oração. E obrigado, Pai, pelo exemplo de Elias e pela diferença que ele fez naquele tempo, sendo um instrumento do Senhor para chamar ao Senhor, fazer retroceder ao Senhor aqueles que eram seus no meio de uma nação apóstata. Obrigado pelo exemplo dele, Pai. E queremos ser usados para que os seus propósitos se cumpram na nossa época, no nosso momento, dentro das nossas circunstâncias de vida, através do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. E isso passa pela oração também. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.